1 Samuel 3:3. A palavra do Senhor diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Pode tomar teu assento. Eu queria expressar a minha alegria de poder estar aqui nessa casa mais uma vez. Pastor Martinho é um homem muito fácil de amar, um amigo, um irmão em Cristo, que a gente tem desenvolvido essa amizade há tanto tempo, e eu fico muito feliz com um momento como esse, que a gente pode estar aqui junto. Sabe, quando a gente vem a primeira vez num lugar, a gente não sabe o que vai encontrar, e as pessoas que ouvem um preletor pela primeira vez também não sabem o que vão ouvir. Toda vez que eu vou ministrar, eu decidi uma coisa, cara. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Cirilo. Eu vi ele falando essa ministração, eu tomei isso para mim. Ele falou: eu não quero ser um ministro de plástico. Eu quero ser um ministro vivo. Alguém que passa o que vive. E eu quero expressar algumas coisas para vocês. Quando eu comecei a ministrar, que foi bem rápido, foi logo após a minha conversão, muitas pessoas me convidavam para contar meu testemunho, minha experiência de vida, o que Jesus tinha feito na minha vida, ainda que eu não tivesse, refinado, porque tinha acabado de sair de um ambiente totalmente de trevas. Mas a igreja confiou que o que Deus fez na minha vida era genuíno, então eles me confiavam o púlpito, mesmo sabendo do risco que estavam cometendo.
um cara imaturo, pouco conhecedor da Bíblia, mas que tinha uma história com Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque a igreja me deu a oportunidade de confiar naquilo que Deus colocou dentro de mim e saber que, cara, eu posso não saber tudo a respeito dele, e eu hoje descanso na realidade de que até o resto da minha vida eu não vou saber tudo a respeito de Deus. A gente só sabe o que o Espírito Santo nos ensina. Quem conhece o coração de Deus, senão o Espírito Santo? Se ele não te ensinar a respeito de quem é Deus, meu irmão, não tem estudo que possa te ensinar isso. Não estou rejeitando estudos, mas eu estou dizendo que a palavra final, ela vem do céu. Amém? E quando eu comecei a ministrar, eu era um jovem ministrando para jovens. Eu estava ali tinha acabado de casar, estava ali na minha transição para os meus 30 anos de idade. Era um período que eu ainda era um jovem ministrando para jovens. E o tempo passou. E 14 anos depois eu já sou um tiozinho de 42 anos de idade que continua ministrando para jovens. E isso eu dou um valor muito grande, porque quando você ministra para gente igual você ministra para amigos ou irmãos. Mas quando você ministra para uma geração que vem depois de você, é como se você estivesse ministrando para filhos. Então você tem um cuidado muito maior. Sabe, talvez a minha geração não seja a geração que vai transformar as coisas, as cidades, o sacerdócio. Mas talvez eu faça parte de uma geração que está ministrando àqueles que serão os agentes dessa transformação. Daí o meu cuidado de derramar algo sadio sobre a vida de vocês. Eu preciso reconhecer e pedir perdão para vocês, porque a minha geração tem falhado. A minha geração tem mostrado um evangelho que, em alguns aspectos, se parece muito com o Antigo Testamento, porque é a respeito de você obedecer mandamentos para se dar bem nessa vida. Quando a gente vive na época da graça, em que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, e por isso a gente pode livremente seguir os mandamentos do Senhor. A minha geração tem mostrado um evangelho mais baseado em entretenimento do que em essência. Eu não estou apontando o dedo, é esse, aquele, fulano, é artista. Não, não, não. O dedo está apontado para mim, é para a minha geração. Então eu creio que vai se levantar um povo que vai fazer a diferença. Sabe, eu digo isso em quase todo lugar que eu vou, eu acho que eu já até falei disso aqui, cara. Porque eu falo em tanto lugar que eu tenho até medo de estar pregando a mesma coisa no mesmo lugar de novo. Mas essa é a geração mais bem informada da história. Vocês têm acesso a informações em tempo real. Meu irmão, teve um terremoto no Japão, acho que foi ontem, sei lá quando é que foi, tem alerta de tsunami, a gente está sabendo em tempo real, a internet está aí, todo mundo sabe de tudo. É a geração que tem as piores informações a respeito de igreja. Ninguém fala dos paralíticos que foram curados, ninguém fala dos missionários que estão, largando tudo para ir para o Oriente Médio. Não, a gente fala de escândalo e de fofoca, gospel, e fica debatendo falácias que em nada acrescentam. Paulo alertou, meu irmão, não perde tempo com esses papos de genealogia, de doideira, que isso daí não acrescenta em nada. Mas a gente até hoje mantém isso, é uma cultura religiosa. Esse é o evangelho que, cara, no qual vocês nasceram. E, cara, nenhuma dessas coisas que eu estou falando para vocês, nenhuma das nossas falhas, é atraente. E aí eu me pergunto, o que é que essa geração ultra bem informada, com as piores informações a respeito de igreja, o que é que essa geração está fazendo, vindo para a igreja a rodo? Jesus está se revelando para esse povo. Não tem explicação. Aí a gente pensa, cara, o que acontece com um jovem que chega com seu coração puro, aberto para aprender de Jesus, entra numa instituição, não estou falando desse lugar, não me entenda errado, eu amo esse lugar, eu estou falando de corpo de Cristo. Jesus ele nem reconhece denominação, é a igreja da cidade, amém? Lê as cartas do Apocalipse, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Laodiceia, ele reconhece cidade. Quando você entra numa instituição com essa, chamada igreja, com teu coração aberto para receber Jesus, e recebe todo tipo de cargas e de coisas que talvez, não batam com o que está nas Escrituras, a gente faz a pergunta,
Tem como essa geração vingar? E eu vou te falar, tem. Amém? Porque nem tudo está perdido. A palavra de Deus ainda é a palavra de Deus, o Senhor ainda é o Senhor, o nome de Jesus ainda é o nome sobre todo nome que há, o Espírito Santo, Ele ainda nos guia por toda a verdade. Então vamos lá, amém? Repete comigo, há esperança para nós. Amém? Há esperança para nós. Esse texto que a gente leu, 1 Samuel 3, eu amo esse texto, porque para mim ele é profético do começo ao fim dele. Eu queria ministrar isso sobre a tua vida, porque assim, Samuel foi alguém levantado por Deus num período de transição, não simplesmente uma transição de sacerdócio, como ficou bem claro de acordo com o que a gente leu. Mas se você conhecer a história, e eu te inspiro a ler a Bíblia, amém? Ele fez a transição política de Israel. Quando Moisés foi levantado por Deus para arrancar o povo de Israel do Egito, o povo de Israel era um povo que há 400 anos era escravo. Tipo assim, você é escravo, teu pai é escravo, teu avô foi escravo, teu bisavô foi escravo. Tudo que você conhece é a respeito de escravidão, 4 gerações de escravos. E Moisés arranca esse povo do Egito, debaixo da poderosa mão de Deus, Deus manifestando sinais e maravilhas, e o povo sai. E agora Deus diz que vai fazer desse povo escravo, que só sabe uma coisa na vida, ser escravo, que vai fazer deles uma nação de reis e sacerdotes. É claro que algumas cracas de escravo estavam ali, e a mentalidade de escravo sempre se manifestava uma hora ou outra, ao ponto de Deus ter tanta raiva desse povo que às vezes ele queria matar e Moisés intercedia. Mas aquela geração peca. E Deus fala, essa geração não vai entrar na terra prometida, mas os filhos deles vão, a próxima geração vai entrar. E aquele trajeto que podia ser feito em 1 mês e pouco, foi feito em 40 anos. Então os filhos dessa promessa, eles entram na terra. E Josué agora, Moisés morre, e agora Josué, que era o moço, o assistente de Moisés, é quem passa a guiar o povo. E Deus falou, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você percebe que tem uma outra geração que se levantou para cumprir aquela promessa? Amém? Josué, então, ele entra na terra prometida. E Josué, ele é um guerreiro poderoso. Ele começa a conquistar a terra para o povo de Deus. Ele começa, é uma época de muitas guerras, mas o Senhor vai à frente dessas batalhas. E o povo vai tomando posse daquilo que Deus lhe tinha dado por herança. Só que houve uma falha. Josué não deixou sucessor. E quando Josué morreu, nós entramos no período de Juízes, onde o povo de Israel era liderado por juízes. Mas o livro de Juízes, ele chega a dar raiva. Tu não tem raiva não quando lê Juízes? Eu tenho. Dá raiva, porque ele já começa dizendo, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Um povo de Deus que não conhece a Deus. Mas que já nasceu no bem bom, já nasceu na terra. Então assim, não é porque você está na terra prometida que você vai baixar a guarda, amém? Não é porque você está herdando a promessa que acabaram suas responsabilidades de consagração, de temor a Deus. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e o livro de Juízes fala assim, naquele tempo, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Pensa na bagunça. Então, aí o livro de Juízes é assim, todo capítulo você vai ver começa assim, então o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí lá vem agora os inimigos que foram derrotados, agora estão derrotando os israelitas e oprimindo o povo, e acabando com as plantações e fazendo eles de escravos, até que o povo começa a clamar a Deus de novo, Deus levanta um juiz que lidera aquele povo, eles vencem seus inimigos, e Deus dá descanso na terra, aleluia, amém? Aí o capítulo seguinte começa assim, e tornou o povo de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, adorando outros deuses, blá, 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 e a história se repete. Aí vem o povo inimigo, bagunça com o povo, e aí Deus levanta o juiz, e derrota, né? E Deus dá descanso na terra. Capítulo 4. E tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
É nesse período que Samuel é levantado por Deus. Tinha um sacerdócio. E Eli representa um sacerdócio corrompido, um sacerdócio acomodado. Se você ler a história, cara, ele aparece a primeira vez, sentado numa cadeira. Depois ele está aqui, deitado, já quase cego. Sabe como é que ele morre? Ele está sentado na cadeira, cara. Ele leva uma queda da cadeira, quebra o pescoço e morre de tão gordo e cego que ele estava. Um sacerdote que tinha 2 filhos, que era 2 cão. 2 caras terríveis, Ofni e Finéias. Esses caras roubavam as ofertas que o povo trazia no tabernáculo, as ofertas do sacrifício. Esses caras se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eram 2 encapetados, cara. Eles iam herdar o sacerdócio de Eli. Então uma coisa que estava ruim parece que ia ficar pior, porque os filhos do cara eram, meu Deus, eram terríveis. Eli não era praticante dessas coisas, mas ele era conivente com essas coisas. Ele sabia e não repreendia. E ele foi alertado, não uma nem 2 vezes, de que o Senhor ia tomar uma providência. Nesse cenário, havia uma família de um homem chamado Eucana, e ele tinha uma mulher chamada Ana. E essa mulher era estéril. Esse homem tinha 2 mulheres. A outra tinha vários filhos. Ana era estéril. E todas as vezes que eles subiam a Siló para sacrificar o Senhor, uma vez por ano, a mulher que tinha muitos filhos fazia bullying com a que não tinha. O bullying antigo, querido. Essa mulher um dia ela entra no templo e ela está derramando sua alma diante do Senhor. A Ana, que era estéril, ela está pedindo um filho a Deus. Ela está pedindo, Senhor, se tu me deres um filho, ele te servirá no templo, eu vou dar ele para o Senhor. E ele vai te servir no templo por todos os dias da vida dele. E não vai passar navalha na cabeça dele, que era um voto de Nazireu, era alguém consagrado para o Senhor. E ela está lá, orando no seu coração, chorando, e só mexia a boca. E Eli estava sentado na cadeira, olhando aquela mulher. Ele achou que ela estava bêbada. E ele chega para ela e diz, até quando tu estarás entregue a bebida forte? Mulher, já chegou descendo a bambuzada nela, chamando ela de bêbada e cachaceira. Tu fica aí enchendo tua cara de cana, essa hora do dia. Ele era do sertão. Não. E aí ela diz, Senhor, não tenha sua filha por filha de Belial. É que meu espírito está angustiado. Eu estou aqui derramando minha alma perante o Senhor e fazendo uma petição a Deus. E aí ele se tocou e ele falou, então, que o Senhor faça conforme aquilo que você pediu. E ela saiu do templo, sabe o quê? E o seu semblante já não era triste. Ela voltou para casa, coabitou com seu marido e engravidou. Então você percebe que esse sacerdócio meio torto foi usado por Deus para liberar uma palavra profética sobre a vida dela, tipo assim, faça o Senhor conforme você pediu. E o semblante da mulher já não era triste. Você está entendendo que, ainda que você tenha aceitado a Cristo, estado num ambiente chamado igreja, no meio de tanta coisa bagunçada que você vê por aí, cara, Deus ainda é Deus e Ele opera nesse meio. Amém? Ele opera nesse meio. A nossa fé tem que estar nele. Mas essa mulher, eu acho lindo porque ela chama Eli de meu Senhor. Então esses homens que estão em posição de autoridade são dignos de honra, cara. A nossa geração precisa aprender a honrar aqueles que Deus levantou antes de nós. Porque isso vai trazer saúde para a nossa vida, amém? Eu não sou cego não, cara. Eu vejo muita coisa por aí que dá vontade de vomitar. Mas sabe o que? Quem trata com liderança é o Senhor. Eu não vou agora virar um black bloc gospel e chamar, vem para a rua e vamos revolucionar. Não, querido. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus está fazendo a dele. Amém? Deus tem os planos dele e nenhum deles vai ser frustrado, cara. Amém? Essa mulher teve o seu filho. No ano seguinte, quando ele subiu à festa, ela ficou em casa porque ela estava amamentando. E no ano seguinte ela vai e entrega o menino Samuel.
para servir ao Senhor no templo, conforme ela prometeu. E ela chega, está lá Eli, e ela fala: Senhor, se lembra de mim? Eu sou aquela mulher que pediu um filho. Então, Deus ouviu a minha oração e me deu meu filho, e agora estou entregando nas mãos do Senhor. E a gente que conhece a história, que sabe que o sacerdócio de Eli, e que a criação de filhos da parte dele não era muito legal, a gente fala: não! Não! Tipo, imagina a torcida: não, Ana, não, na mão de Eli, não entrega, não! O Finife, né, os irmãos mais velhos estão ali: e qual é desse moleque que está chegando aí? Os irmãos mais velhos, o irmão mais novo aprende tudo que os irmãos mais velhos fazem, é ou não é? Aí você fala: não! Mas Deus tem os planos dele, cara. Ela entregou para Eli, mas ela deu ao Senhor. O menino era do Senhor. Repete comigo: é do Senhor. Essa geração é do Senhor. Amém? Vocês são do Senhor, cara. E o Senhor vai te ativar no tempo certo. E vai fazer com você aquilo que Ele planejou. E o menino e o jovem Samuel crescia. E ministrava e servia perante Eli. Olha como começa. O jovem Samuel servia ao Senhor. Repete comigo: servia ao Senhor perante Eli. Está vendo? Ele não era um rebelde, cara. Ele é alguém que aprendeu a ser submisso. Mesmo sabendo que os dois caras lá não prestavam nada. Ele era submisso. Ele servia ao Senhor perante Eli. Sabe, às vezes a gente fica revoltadinho dentro da igreja. Eu vou servir a Deus e não a homens. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. É impossível servir a Deus sem servir a homens. Deus escolheu ser amado no próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não tem opção. Me desculpe, você não tem opção. Amém? Como é que Daniel transformou Babilônia? Servindo na Babilônia. Deus tem os planos dele. Amém? Você é dele. Amém? Certa noite, olha o que diz: estando Eli deitado no lugar acostumado, porque seus olhos já se escureciam ao ponto de não poder ver. Está vendo o sacerdócio que parece capenga, que já, E Samuel dormia num lugar diferente. Samuel dormia no templo do Senhor, onde estava a arca. Essa é uma geração, pega aqui, isso é profético para a tua vida, tá? Essa é uma geração que vai encontrar descanso na presença de Deus. O teu descanso está na presença de Deus. Esse vai ser o lugar mais confortável da tua vida. Amém? Deus vai transformar a tua vida de oração. A gente aprendeu com a religião que oração é penitência. É a nossa herança católica. Pecou? Então vai rezar 300 Pai Nosso, 400 Ave Maria com o joelho no milho. Você fala: pelo amor de Deus, orar é horrível. Quando devia ser a coisa mais gostosa da nossa vida com Cristo. Falar com o Pai e, melhor, ouvir o que Ele tem para dizer. Você vai encontrar descanso na presença de Deus. Amém? Naquele dia, e olha como tudo é tão profético. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, querido, deixa eu te falar, o fogo ainda está queimando. Amém? Ainda tem fogo de Deus queimando. Tem uma lâmpada acesa, você não está em trevas. Amém? Você não está em trevas. Nesse lugar, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. E como é que foi a primeira vez que ele chamou o menino? Ele disse: Samuel, Samuel. Eu acho lindo porque Samuel responde, bate pronto: eis-me aqui. E ele corre para Eli: o Senhor me chamou? Sabe o que eu acho lindo, cara? É que isso fala de uma geração que respeita tanto aqueles que Deus colocou por pais sobre a sua vida, que são capazes de confundir a voz de Deus com a deles. Desse lado ninguém me ajuda. A primeira vez Deus chamou Samuel, Samuel. A segunda vez Deus chamou Samuel. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eu não sei se... Eu quero chamar o teor profético dessa palavra aqui sobre a tua vida, amém? Deus, ele começa falando com você de um jeito, e se você não ouve, parece que a coisa... Samuel, Samuel, Samuel.
Deus está chamando, amém? Não endurece o teu coração, porque a tendência não é Deus gritar cada vez mais alto, a tendência é Ele falar cada vez mais suave. E aí esse sacerdócio que a gente olha e fala, está tudo errado, esse sacerdócio foi quem discerniu, o Senhor está falando com ele. Então esse sacerdócio ensinou Samuel a se relacionar com Deus. E disse, olha, a próxima vez que te chamarem, você vai responder assim, fala Senhor, pois eu teu servo ouve. Samuel, ok, obediente demais, cara, obediente demais, voltou a se deitar. E eu acho lindo porque agora que Deus sabe, que você sabe, que é Ele que está falando contigo, pegou essa? Pegou essa? Agora que Deus sabe, que você sabe que é Ele que está falando contigo, Ele vai falar diferente com você. Amém? Verso 10, olha que lindo. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Agora não é só uma voz chamando, há uma manifestação da presença de Deus. Veio o Senhor e ali esteve. Agora não é só quando você está esperando, a próxima vez que essa voz vier, eu sei que é Deus falando comigo, cara, a presença se manifesta. Não que Ele não tivesse ali das outras vezes, mas você não está ciente, você não discerne que a presença de Deus está ali. Agora você está esperando pela manifestação do Senhor. E o Senhor veio e esteve. Veio e esteve. Meu Deus do céu, cara, não bastava só vir, Ele veio e esteve. E eu não sei a diferença de uma coisa para outra, por isso eu não vou nem arriscar de dizer, porque veio é isso, no hebraico quer dizer que o esteve. Meu irmão, eu só entendo que Ele veio com força. Veio e esteve. E o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala porque o teu servo ouve. E agora Deus libera uma palavra para aquele jovem, a respeito de fatos que ele conhecia, a respeito de justiça, a respeito de juízo, porque toda vez que a justiça vem, o juízo vem junto. Amém? Se vem justiça, vem juízo. E o menino ficou chapado a noite inteira, deitado, até de manhã. Uau! Uau! Ele acordou, levantou, foi abrir as portas do templo, e daqui a pouco lá vem ele, Samuel, tu vai me contar tudo. Chegou até a dar uma bronca no menino, olha, Deus faça o que quiser com você, se você não me contar tudo. Então tá, tu que pediu, né, querida? E ele contou tudo. E era a respeito do próprio Eli. Só que Eli já tinha sido avisado outras vezes. Um profeta já tinha vindo e falado para Eli sobre o que Deus ia fazer por causa da omissão dele quanto aos pecados dos filhos dele. E agora quando esse jovem vem dizer o recado do Senhor, era só uma confirmação do que Deus já tinha falado por boca de outros profetas. Então agora esse sacerdócio está reconhecendo que esse menino é um profeta. Está reconhecendo que ele é um homem de Deus. O tratamento muda. Amém? A Bíblia diz que crescia Samuel. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o verso 21 termina dizendo, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Você percebe uma transição na visitação do Senhor? Porque o texto começa dizendo que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E termina o texto dizendo que Deus continuou aparecendo em Siló e manifestando-se pela sua palavra ao jovem Samuel. A coisa mudou, amém? A coisa mudou. E agora esse período de reis termina,
Porque Samuel foi o profeta levantado por Deus, que ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. E Saul foi rejeitado por Deus pela sua desobediência. Deus então levantou outro, um homem que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus, um homem que mudou até a forma de adoração ao Deus de Israel, e Deus aceitou isso. Agora, Israel tinha um rei que era um adorador e era um profeta. Um rei que fazia de tudo para manter a presença de Deus naquele lugar. Quando Saul errou, sabe o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado em ficar bem diante do povo. Ele falou: Samuel, sacrifica aqui comigo, para o povo ver que tu está comigo ainda. Ele estava preocupado com a aparência. Davi também errou. Mas quando Davi errou, o que Davi pediu foi: Senhor, não retire a tua presença de mim. Ele estava mais preocupado com a presença de Deus. Quem gostaria de ter um governo como esse sobre a sua nação? Você percebe que antes do Senhor transformar a esfera política de Israel, Ele teve que transformar a esfera espiritual de Israel. Então a gente reclama dos nossos políticos, a gente reclama da corrupção no governo, mas a gente precisa entender que no dia que a igreja assumir o seu papel, aí sim as coisas podem mudar ao nosso redor. Não é uma visão utópica, viajandona, de dizer, cara, se a igreja mudar, o Brasil muda. Não, isso é verdade. Quando o corpo de Cristo começar a se mover em justiça, em temor a Deus, cara, há uma atmosfera espiritual que vai se alastrar, porque essa é a natureza da atmosfera do céu na terra. Ela se alastra, o Espírito Santo, ele te enche até você transbordar. O gole que você dá na água de Jesus faz em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra que um dia chegou em você, através de você vai chegar em milhares de pessoas. A tendência é isso se alastrar. Eu sonho sim com um país que pratica justiça. Meu primo veio agora dos Estados Unidos, foi a primeira vez que ele foi. Ele fala: rapaz, como as coisas lá são baratas. Quem já foi para os Estados Unidos? Dá raiva na hora da volta ou não dá? Como as coisas lá são baratas. Aí eu faço uma correção, não é que as coisas lá são baratas, cara. Lá as coisas são o preço que elas são. Aqui é que elas são caras. Eu sonho com um país que seja mais justo. Eu não quero ter que ir para fora do meu país para ter qualidade de vida. Eu quero viver qualidade de vida no meu país. Só que não é tempo de apontar dedos para lá, isso e aquilo. O povo, os discípulos de Jesus tinham essa preocupação até o último momento, quando Jesus está subindo já, quase na subida para o céu. Eles ainda perguntam: Senhor, o Senhor vai transformar o reino de Israel ainda nesse tempo? Eles estão preocupados com a questão política. E Jesus fala: cara, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Ele fala dos caras: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E quando esse fogo que pega nos filhos de Deus se alastrar, então as nações começam a se transformar também. O Senhor disse: pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu oro para que nessa noite, debaixo de tudo que você ouviu, você entenda que tem algo muito maior a teu respeito do que simplesmente você ter uma vida legal. O Evangelho não é para te dar uma vida legal, cara. O Evangelho é para transformar completamente e radicalmente quem você é. Ao ponto de você se tornar uma mensagem viva. Se você se tornar uma brasa que queima por onde você vai. E nenhum ambiente consegue ficar igual depois que você pisar naquele lugar. O povo, os discípulos de Jesus tinham essa preocupação até o último momento, quando Jesus está subindo já, quase na subida para o céu. Eles ainda perguntam: Senhor, o Senhor vai transformar o reino de Israel ainda nesse tempo? Eles estão preocupados com a questão política.
E Jesus fala, cara, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Ele fala dos caras, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E quando esse fogo que pega nos filhos de Deus se alastrar, então as nações começam a se transformar também. O Senhor disse, pede-me e eu te darei as nações por herança. O Senhor tem os seus planos. Talvez eu seja a pessoa que Deus trouxe aqui nessa noite só para te dizer, cara, eu acho que é o Senhor que está te chamando. Eu acho que é Ele que tem te incomodado, é Ele que tem tirado do teu descanso. Quando você está lá deitado, dormindo, confortável, conformado com a sua vida, vem sempre uma vozinha te chamando, te arrancando daquele lugar, e você vai até o sacerdote, você vai até a igreja, poxa, será que é alguma coisa, será que é comigo? O que o Senhor quer comigo? Cara, não é a igreja que quer contigo, é o Senhor que está te chamando. Mas por que na igreja? Porque é ali que está a arca. A igreja é de Cristo, cara. A igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. Ela tem dono e o dono dela se chama Jesus. Então Ele está te chamando. Se tem alguém aqui nesse lugar que reconhece, Ele tem me chamado, eu não tenho discernido, mas hoje eu entendo que o Senhor me quer e que Ele tem algo para fazer através da minha vida. Se você quer atender o chamado do Senhor, entregar a sua vida para Jesus, cara, eu teria o maior prazer do mundo e seria uma honra para mim poder orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você.